O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro, que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Nós continuamos a nossa reflexão ao longo deste mês em que a Igreja dá especial destaque à Palavra de Deus, à Bíblia, e iluminados pela Sagrada Escritura, nós queremos todos conhecer quais são os desígnios de Deus para nós. O importante é nós assumirmos o compromisso de modo especial neste mês, reservarmos sempre um tempo para uma leitura, meditação e oração, iluminados pela Palavra de Deus. Assim, a Palavra de Deus, ela vai se tornar para nós o que o profeta Jeremias diz no capítulo 15, versículo 16. Quando encontrei a Palavra de Deus, eu me alimentei da Palavra de Deus. E a Palavra de Deus tornou-se para mim não só alimento, mas delícia eterna e alegria para o meu coração. Busquemos a Palavra de Deus, porque de fato a Palavra de Deus alimenta, fortalece, nutre, e mais do que isso, ela traz alegria para o nosso coração. Vejamos então o que a Palavra de Deus hoje quer nos revelar. Na primeira leitura do livro da sabedoria, antes de falar propriamente do texto, falo que este livro tem uma curiosidade em relação aos outros livros do Antigo Testamento. Todos os livros do Antigo Testamento foram escritos em hebraico, a grande maioria,
e alguns poucos em aramaico, a língua falada. Mas este livro é do Antigo Testamento e é o único que foi escrito no original em grego. Mas mesmo sendo escrito em grego, a partir das grandes filosofias gregas, ele nos revela, como agora vamos falar do texto lido hoje, que só se compreende os desígnios de Deus iluminados pelo Espírito. Nós, humanos, jamais vamos conseguir compreender tudo aquilo que Deus quer de nós. Quais são os seus desígnios para nós, se nós contarmos tão somente com a nossa sabedoria? É preciso que sejamos humildes e, antes de nos aproximar da palavra de Deus, nós peçamos em oração a luz do seu Espírito, porque nem o mais sábio dos humanos consegue entender e compreender os desígnios de Deus sem a luz do Espírito. É isso que nos revela a primeira leitura. Salomão era muito sábio. Salomão havia feito já uma oração bonita, pedindo a Deus para iluminá-lo e ensiná-lo a bem governar, a bem administrar, para fazer para o seu povo aquilo que agrada a Deus. E depois que ele fez esta oração, Salomão continua com o texto que nós ouvimos hoje da primeira leitura, dizendo que, por mais sábios que sejamos, nós não damos conta de entender os desígnios de Deus, só e somente à luz do seu Espírito. Razão pela qual, da Sagrada Escritura, nós devemos aproximar-nos sempre de joelhos, em atitude de oração, pedindo a luz do seu Espírito, do Espírito de Deus, para nos iluminar e fazer com que nós possamos compreender o que Ele quer de nós, o que nós devemos fazer para agradá-lo. No Evangelho, Jesus, falando aos seus discípulos e às multidões, Jesus mostra que quem quiser segui-lo tem que renunciar a muitas coisas, faz exigências seríssimas para quem quer segui-lo. É interessante, Jesus faz propaganda do reino de Deus muito diferente dos meios de comunicação de nossos tempos, que quando faz propaganda de alguma coisa, vende aquilo como se quem aquilo comprar, quem aquilo adquirir, vai encontrar toda a felicidade, todo o prazer, toda a realização. Jesus, ao contrário, diz: quem quiser me seguir, saiba que não vai ter vida fácil. Tem que estar disposto, primeiro, a renunciar à própria família. Isto é, não é deixar de amar a família, mas tem que amar por primeiro a Deus. Deus, através do seu Filho, que quis nascer de uma família, Ele sabe o quão importante é a família, mas Ele quer nos revelar que, em primeiro lugar, nós temos que amar a Deus. Não é o que diz o primeiro mandamento? Depois Jesus faz mais uma exigência: quem quiser me seguir tem que renunciar a si mesmo, isto é, tem que renunciar à sua vontade, tem que renunciar aos seus desejos, para fazer em sua vida a vontade de Deus. Como Jesus o fez, mesmo quando foi duramente provado, Ele permaneceu obediente à vontade do Pai. Continua Jesus fazendo mais uma exigência: quem quiser me seguir
deve tomar a sua cruz e seguir-me. Quem acha que para seguir Jesus não tem que passar pelo caminho do sofrimento, da paixão, está enganado. O seguimento de Jesus implica também em cruz, e muitas vezes a cruz é pesada, mas nós não podemos voltar atrás, nós não podemos desistir, porque se nós assumirmos a cruz, mesmo quando pesada for, Ele vai nos fortalecer. E continua Jesus com mais uma exigência: quem quiser me seguir, tem que deixar tudo para seguir-me. Isso não quer dizer que nós temos que chegar em casa e dar tudo que temos para os outros. Não é isso. Jesus quer mostrar que quem quiser segui-lo de perto deve desapegar o seu coração de tudo aquilo que aprisiona, que nos amarra, que nos escraviza, que não nos deixa ser todo dele. E por último, Jesus diz: e quem quiser me seguir, deve fazer cálculos, como quem vai fazer uma construção de uma torre ou de uma casa. Primeiro deve calcular, você dá conta de realizar aquele trabalho. Ou como quem vai guerrear contra alguém, eu devo fazer cálculos se com o meu exército eu vou vencer aquele exército maior. Não é que Jesus quer que nós façamos guerra contra qualquer que seja, ou qualquer povo, ou qualquer nação. Não é isso que Jesus quer ensinar. Talvez Ele quer nos ensinar que nós devemos fazer cálculos, sim, tanto para construir quanto para fazer guerra contra a tudo aquilo que nos impede de viver na liberdade de filhos e filhas dele. Fazer guerra, sim, contra aquilo que nos escraviza, no vício, no pecado, nas trevas, para realizarmos em nossa vida a sua vontade. Vejam que é exigente a proposta de Jesus para quem quiser segui-lo. Ele não promete vida fácil, não. Na segunda leitura, que nós chamamos de carta de São Paulo apóstolo a Filemon, mas que na verdade nós poderíamos chamar de bilhete de São Paulo apóstolo a Filemon. Sabem por quê? Esta é a menor das cartas, o menor dos livros da Sagrada Escritura. Quem nunca leu um livro inteiro da Sagrada Escritura, esta semana vai poder ler, porque o nosso dever de casa nesta semana é ler um livro da Sagrada Escritura. E quem tem dificuldade de leitura, leia este bilhete de São Paulo apóstolo a Filemon. É tão somente meia página, é um bilhete. Os mais novos não sabem o que é um bilhete, talvez nem o que é uma carta direito, porque o mundo moderno tem outros tipos de comunicações mais velozes, mas nós sabemos bem o que é um bilhete. E de fato Paulo, apóstolo, escreve um bilhete a Filemon. E o que Paulo, apóstolo, diz nesse bilhete? Meu amigo Filemon, eu estou aqui na prisão por causa do Evangelho. E não é a primeira vez que Paulo está na prisão por causa do Evangelho. Várias vezes ele foi jogado na prisão porque anunciava o Evangelho, mas não deixou de anunciar o Evangelho. Ele dizia: ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. E mesmo dentro da prisão, ele continuava anunciando o Evangelho. E lá, na prisão, foi jogado também um escravo de Filemon. Naquela época existia escravidão, e que se chamava Onésimo. E lá na prisão,
Paulo o converteu, falando do Evangelho. E ele acolheu a palavra de Deus e quis ser batizado. Paulo o batizou e depois ele foi liberto da prisão. E Paulo ainda permaneceu lá na prisão. Então Paulo o envia novamente a Filemon, dizendo assim: meu amigo Filemon, mais ou menos com estas palavras, eu estou enviando de volta Onésimo. Na verdade, eu gostaria que ele ficasse aqui comigo na prisão, porque ele está me ajudando muito. Você agora vai recebê-lo, mas não mais como um escravo. Agora você vai recebê-lo como um irmão, porque ele acolheu o Evangelho, a palavra de Deus. Ele foi batizado e agora ele é uma nova criatura. Você deve recebê-lo como um irmão. E no finalzinho Paulo diz ainda mais: você deve recebê-lo como se estivesse recebendo a mim. Veja que bonito. A palavra de Deus liberta de toda e qualquer escravidão. A palavra de Deus, ela nos faz novas criaturas. Aproximemos da palavra de Deus, deixemos-nos transformar pela palavra de Deus e façamos como o profeta Jeremias, alimentemo-nos da palavra de Deus, que a palavra de Deus para nós vai se tornar não só alimento, não só vai nos fortalecer, mas vai trazer alegria e paz para os nossos corações. Alguém chama, Ele me ama e me conduz e me quer feliz. Ele fala, só escuto para o mudo. E o que ele me diz: vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixas todas as coisas só por mim, vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim, porém